o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um novo pronunciamento logo depois das explosões no aeroporto que mataram até esse momento 108 pessoas, dentre eles 13 militares americanos, 28 membros do Talibã. O presidente dos Estados Unidos disse que vai caçar os responsáveis e que eles pagarão pelo que fizeram. Quem assumiu a autoria dos ataques foi o Estado Islâmico. Talibã e agora tem Estado Islâmico também para se preocupar, né? A imprensa mundial tem analisado cada detalhe, né? Cada palavra, cada olhar do Biden, né? O tom de voz. Eu vi em vários programas jornalísticos aqui do Brasil e dos Estados Unidos, até aqueles intérpretes de linguagem corporal, para analisar o discurso do Biden. Tem um momento que foi bastante repercutido, a gente tem a imagem aí. I'm asking you a question, because before... No, wait a minute. I'm asking you a question. Is that accurate, to the best of your knowledge? What? I don't think that the issue that... do you think that people have an issue with? Para quem não está acompanhando a imagem, o Biden está tentando responder a pergunta de um repórter da Fox News. E ele se curva, né? Ele fica prostrado ali. É uma imagem bastante chocante, né? Foi muito comentado. Interpretando assim um sinal claro de fraqueza, né? De entrega, né? Meio chocante ver o presidente dos Estados Unidos nessa situação, porque normalmente num momento de crise grave assim, você vê os grandes líderes, eles se destacam, né? Nessas situações. E o Biden ontem passou uma imagem de fragilidade. Como é que vocês interpretam isso? Vocês acham que ele vai ser capaz de realizar uma reação, como ele disse, de caçar os responsáveis pelo atentado de ontem? Cara, a essa altura é uma situação complexa há mais de 2 décadas lá e a solução está longe de ser encontrada, sabe? Então, qualquer presidente que fale vamos caçar e vamos resolver tá se iludindo, porque não existe isso, né? A guerrilha, né, como é o Talibã, eles não usam as regras, né, os rules of engagement de um combate normal. Eles esperam, e eles esperaram por 20 anos. E no momento que teve uma abertura, eles entraram em cena de novo. Então, o Biden vai falar que vai contra-atacar, que vai caçar e tal. Eu só posso dizer boa sorte, porque vai precisar. A confusão do Afeganistão ele já vem do século XIX, né, que os ingleses ali começaram a fazer... Quer dizer, quando você começa a usar os hidrocarbonetos, a indústria de petróleo, aquela região ali do mundo, ela virou uma área estratégica e de interesse tanto da China, da Índia, da Rússia, né, antiga União Soviética, quanto do imperialismo inglês. Então se tornou uma zona potencial de conflito. E os ingleses, já preocupados com isso, eles praticamente interviram no Afeganistão, onde a organização da sociedade lá, tentando impor uma organização que não tem nada a ver com a organização tradicional, que era tribal. Eles tentaram, assim como fizeram nos países do Oriente Médio, impor um sistema monárquico, né? Impingiram lá um rei que acabou não dando certo, que foi deposto, enfim. A confusão começou já muito antes dos americanos. E tem o problema geográfico, que é um país extremamente montanhoso, quer dizer, é um país praticamente inexpugnável, inconquistável. É impossível você conquistar o Afeganistão, dado a condição lá da orografia, né, das montanhas e tal. Então, o Afeganistão ele só teve, na verdade, um pequeno período assim, de respiro, que foi durante os anos 60, 60, 70 do século XX, que inclusive era uma região que muitos dos hippies, né, que vinham da Europa na direção da Índia, faziam lá um pouso, davam uma parada, principalmente até porque naquela tinha o haxixe, o Afeganistão sempre foi um grande produtor também de ópio, e enfim, na época do Flower Power lá, o Afeganistão era muito pacífico e tal, mas o resto da história lá, o pau comeu feio o tempo todo, porque logo em seguida, né, teve a invasão soviética, saíram os russos, né, entraram os talibãs, enfim...
é um povo condenado ao conflito, né? Talvez por intervenção. A primeira intervenção forte foi dos ingleses, mas aqueles países ali, ao que me consta, por exemplo, essa predominância agora do Talibã tem um forte apoio da China, né? Forte apoio da China, que tem muitos interesses no Afeganistão. Exatamente. Eu vou aproveitar, se vocês me permitirem, dar uma dica. A gente está falando do Afeganistão, acho que é um aspecto que vale a pena a gente observar nessa história toda. Os Estados Unidos foram capazes de invadir e dominar ali durante 20 anos o Afeganistão e manter sob um certo controle o Talibã. Mas os Estados Unidos não foram capazes de reconstruir o país, né? Acho que é isso que a gente está observando nesse momento. Um exemplo de que a gente precisa de figuras diferentes de um militar para reconstruir um país, a gente precisa de pessoas com habilidades políticas, diplomáticas. Você vai ver isso muito claramente num documentário que conta a história de um alto comissário da ONU que era brasileiro e que fez com muito sucesso a reconstrução de um país, o Timor-Leste. Eu estou falando do Sérgio Vieira de Mello, que é um carioca. Não sei se vocês viram esse documentário, tem na Netflix. Irmão do grande filósofo Mário Vieira de Mello, grande filósofo brasileiro que é esquecido, mas é um espetáculo. Vocês estavam falando aí, eu estava lembrando desse documentário. Acho que vale muito a pena nesse momento em que a gente está tão desanimado, sem esperanças, o Brasil só nos dando notícias tristes. Vale a pena conhecer a história desse cidadão brasileiro, um diplomata, um cara que estudou na Sorbonne, elogiadíssimo na ONU. Ele ia ser o próximo secretário-geral das Nações Unidas se não tivesse morrido num atentado à bomba lá em Bagdá. Ele foi mandado para o Iraque para começar um trabalho de reconstrução do país por causa do sucesso do trabalho que ele fez lá no Timor, na reconstrução de uma nação. Foi um brasileiro que comandou tudo isso. Vale a pena você conhecer a história desse cara. Sérgio, na Netflix. Alguém quer dar uma... Netflix, né? Isso. Eu queria dar uma dica, aproveitar assim que nós estamos falando dessas situações complicadas aí ali no Oriente Médio e tal. Tem um filme que fala sobre isso, assim, sobre uma atuação desastrada dos Estados Unidos lá num conflito em Benghazi, que é aquele filme 13 Horas, né? É um filme muito interessante que fala sobre uma atrapalhada lá que, na época, acho que era Hillary Clinton, que era secretária de alguma coisa lá, e ela faz um troço lá e larga os soldados lá, é um rolo do caramba. Faz um tempo que eu vi, eu me lembrei agora desse filme, tá no Prime da Amazon. Então, quem quiser assistir um filme muito interessante, assim, sobre os soldados secretos de Benghazi, né? O subtítulo do filme em português. Muito legal. Vale a pena ver. É um tema interessante, tem a ver com essa coisa quando os Estados Unidos faz uma atrapalhada nessas ações que eles costumam fazer lá no Oriente Médio, a coisa dá errado, né? Então vejam aí, 13 Horas, está lá no Amazon Prime, fica a dica pro final de semana aí. Existe no YouTube um canal chamado Afeganistão HD. Eu já acompanho esse canal já faz um tempo, porque eu tenho curiosidade sobre a comida de rua de países, vários países. Tem comida de rua do Paquistão, Afeganistão, e lá mostra a rotina dos moradores. Só que depois da invasão do Talibã, esse canal continua operando. Basicamente tem um cara, um afegão lá, um rapaz que faz esses vídeos manualmente ali com o celular dele, que fica mostrando a rotina das pessoas. E eu quero sugerir para que a gente veja, para que você que está aí tenha curiosidade de saber, como que o Afeganistão está nesse momento fora do jornal, fora aí das mídias tradicionais, filmado por um afegão que está ali em Cabul, no dia a dia, que mostra realmente o que está acontecendo no Afeganistão. Se você tem curiosidade, vai lá no YouTube, procura por esse canal, se chama Afeganistão HD. Eu tenho visto, é engraçado, a gente, quando você assiste uma notícia sem filtro, o próprio cara filmando ali, não tem diálogo, não tem texto, não tem nada, é só imagem, só fica circulando. Você se sente muito mais imersivo, você sente muito mais do que a situação real de um país, o que está acontecendo. Não tem filtro ideológico, não tem comentário, não, é só imagem. Então, se você tem curiosidade hoje, já que a pauta do Afeganistão hoje é uma das principais pautas por conta aí do retorno do Talibã, é muito interessante acompanhar esse canal no YouTube. É um canal pequeno chamado Afeganistão
HD. Depois a gente pode colocar junto ali no vídeo do YouTube do Grande Verdade, a gente coloca o nomezinho do canal, o link, porque é uma maneira muito diferente de você entender o que está acontecendo num país sem filtro nenhum, só por um cidadão que está lá filmando o dia a dia das pessoas nesse momento. Essa é a dica desse momento. Muito legal. Você estava falando, eu já estava acessando o canal aqui, bem bacana aqui, tudo em vídeo em 4K, inclusive. Você sabe que eu em 2010 eu passei 20 dias no Afeganistão, né? Eu cruzei o Afeganistão de sul para norte. Quer dizer, eu comecei em Cabul, passei por Banian e depois fui a Herat e acabei em Mazar al-Sharif, onde eu cruzei para o Uzbequistão. Foi realmente... Eu estava gravando, né, para o Fantástico, um quadro que eu tinha chamado Pacato Cidadão, mas foi uma experiência bastante curiosa. E lá eu andava o tempo todo com um motorista, um guia, e atrás de mim um cara com Kalashnikov o tempo todo. Porque o grande risco que eu corria lá não era uma questão política, era uma questão de ser sequestrado por uma daquelas tribos lá, e em troca de dinheiro, né? Eu sendo um turista, né, um estrangeiro, um ocidental, eu seria sequestrado e iam cobrar alguns milhões de dólares, evidentemente não iam pagar, porque não vale nada disso, né? E aí eu ia ser esquecido lá. Mas é um país que, primeiro, é uma população muito legal, um povo muito, muito, assim, fraterno, todo mundo te convida para ir na casa e tal, mas é um povo muito castigado. É um povo que vive desde os anos 70, né, em guerra. Eles não são árabes, né? Eles são arianos, eles são muçulmanos arianos, eles não são árabes muçulmanos, assim como os persas. Eles são persas, na verdade, a maior parte deles fala farsi. E então eles têm, assim, do ponto de vista étnico, um físico diferente, né? São pessoas, assim, bonitas também, assim, sorridentes, simpáticas, mas são castigados pela pobreza, castigados pela guerra, né? pelas dificuldades que eles têm. E foi uma experiência muito interessante. As condições de higiene lá, cara, são bastante complicadas. Até tem um momento muito engraçado que eu sempre conto, porque a minha mulher estava comigo e a gente estava atravessando lá as montanhas, né, completamente cobertas de neve, e eu parei lá, a gente parou lá no lugar para fazer uma refeição, e lá você come basicamente espetinho de carneiro e vegetais, né, e com a mão. E aí a gente estava lá comendo e a minha mulher falou: eu quero ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Aí o dono lá do lugar veio com uma pá e falou: toma, tá aqui o banheiro. Uma pá. Ela foi lá fora, cavou um buraco. Então ela foi pro banheiro. Mas você vê, a Kalashnikov lá é igual guarda-chuva. Todo mundo tem. O Bolsonaro lá ia ficar feliz da vida, porque todo mundo é armado. Pô, vamos mandar ele pra lá, pô. Boa ideia. Eu voto sim, vamos mandar ele pra lá. Lá não tem Supremo, lá todo mundo pode ter arma. Não tem urna eletrônica, não tem vacina. Exatamente, não tem vacina, né? Então, assim, é o lugar perfeito. É o paraíso, pô. Coisa chamada Jair Bolsonaro. Vou mandar Bolsonaro para embaixador em Cabul. Vai lá, hoje. Excelente ideia, vamos lançar essa promoção, hein? Bolsonaro no Afeganistão. A Grande Verdade.